cura. Ela não podia ter contato com qualquer objeto de outra pessoa, só a casa dela. Por quê? A casa toda dela era impura durante 12 anos por causa desse fluxo. E ela não olhou nada para isso, para buscar a cura dela. Ela creu somente, falou assim, independente. Ela creu que ela tocando em Jesus, o Senhor restauraria a vida dela e a saúde dela. Nosso Deus é poderoso, irmão, para nos curar, para tirar o cansaço, para nos dar vida e perdoar pecado. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. E a segunda lição que eu extraio desse texto é que ninguém vai ter com uma pessoa ficando no mesmo lugar. Nós temos que sair do lugar onde nós estamos, tomar uma atitude. Eu não preciso ir ter com o pastor, porque o pastor está aqui do meu lado. Se o pastor me liga da casa dele e fala assim, Bruno, vem ter comigo aqui em casa. Aí eu sim, tenho que sair do meu lar, pegar o carro e ir até a casa dele. Aí eu vou ter com ele. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós temos que sair do nosso lugar aonde nós estamos para ir ter com Jesus. Aleluia. Muitas das vezes o lugar aonde nós confiamos, que nós falamos, não, Senhor, aqui eu estou seguro, daqui eu só vou esperar o Senhor vir até a mim agora, porque está bom, aqui está bom para mim. E nós permanecemos naquele lugar e não queremos mais dar nenhum passo na frente, nem um passo para trás, por quê? O cansaço tomou conta das nossas vidas. Nós achamos que o lugar onde nós habitamos está tudo bem ali, que a vida que nós levamos ali está bom. Senhor, eu estou sim cansada, estou sobrecarregado, mas eu vou ficar aqui esperando que o Senhor um dia aconteça como Zaqueu, o Senhor passa por aqui e quem sabe o Senhor me veja. Eu te aconselho a ir até Jesus, porque Ele fez esse convite na nossa vida. E ninguém pode ir ter com Jesus ficando no mesmo lugar, na mesma fé, do mesmo jeito. Tem que mudar. Tem que sair do lugar onde está. Glória a Deus. Mateus capítulo 14 fala dos discípulos na tempestade. E este é um exemplo muito bonito que o Senhor trouxe ao meu coração, que fala do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus, depois de fazer um grande milagre de pães e peixes, Ele fala para que os discípulos atravessem o mar da Galileia e vão até o outro lado. E os discípulos entram no barco e estão indo. De repente surge uma grande tempestade no meio do mar. E o Senhor de madrugada foi ter com eles andando por cima das águas. Aí os apóstolos olham e vê algo andando em cima das águas. A primeira atitude deles gritar é assim, um fantasma! E entram em desespero, começam a gritar pensando que era um fantasma andando em cima das águas. Aí Jesus fala assim, ei, não temas, sou eu. Não temas porque eu cheguei. Não tenha mais medo porque o Senhor chegou. Você crê que o Senhor é o Salvador da sua vida? Você crê que um dia o Senhor morreu por você e levou todos os seus pecados? Esse é o mesmo Deus que nos alivia nessa noite. Aleluia. Aí o apóstolo Pedro fala assim, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Pedro era pescador há muito tempo. Ele entendia de barco, ele conhecia o mar da Galileia, porque ali era onde ele pescava, ele conhecia as tempestades. E a última coisa daquele homem era ele. Dos 12 ali no barco, o último a sair dele poderia ser ele. Por quê? O lugar de confiança, aonde ele conhece, a profissão dele era o barco. Era o que ele mais confiava no meio daquela tempestade do barco. Era o lugar onde que ele falava assim, não, aqui eu estou seguro, porque ele era pescador. Ele falava assim, daqui não sai ninguém me tira. Se esse Jesus realmente está no meio dessa tempestade, eu vou lá. Mas ele quis ir ter com Jesus para ver se era Jesus mesmo. Ele quis sair do lugar de confiança dele e mostrar que ele andando por cima das águas, ele confiava mais na palavra do Senhor do que na sua profissão. Ele confiava mais no Senhor, aquele que ele estava vendo mais ou menos meio ofuscado, do que nos seus pés firmados em cima de um barco. E ele começou a andar sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Nós temos que muitas das vezes, irmãos, sair do lugar onde nós achamos que está bom.
do lugar que nós confiamos, sair, tomar uma atitude e mudar de vida. Se nós queremos que o Senhor venha, o Senhor nos cure, que o Senhor nos traga refrigério à nossa alma, nós temos que muitas das vezes sair do lugar aonde nós confiamos. Porque a nossa confiança não pode estar na nossa profissão, como era Pedro. Ele não confiou na profissão dele, irmãos. Um homem para andar sobre as águas, ele não estava nem aí mais para o barco e muito menos para os apóstolos. Ele estava com o olhar em Jesus. Mas, pelo motivo de nós estarmos falando de cansaço e opressão, pessoa sobrecarregada, durante a caminhada até Jesus, Pedro ele começa a ver que a tempestade não estava de brincadeira. Ele viu os ventos soprando, as ondas açoitando tudo, e ele começou a caminhar e de repente ele começou a afundar. A Bíblia não fala se ele estava perto de Jesus ou longe. Fala que ele estava indo ter com Jesus. E ele começa a afundar e ele pede socorro para o Senhor. E rapidamente o Senhor estende a mão e pega ele. E traz ele de volta e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou disso? E fez com que ele andasse de novo segurando nas mãos de Jesus e voltasse até para o barco. Aleluia. Sabe o que o querido Espírito Santo está falando ao meu, ao seu coração? Ainda, se nós estivermos caminhando em direção a Ele, ainda que nós começarmos a afundar, a mão de Deus sempre estará estendida para nós. Aleluia. A misericórdia do Senhor sempre estará estendida para nós, porque Ele conhece a nossa fé que é pequena. Ele conhece que nós somos pequenos e falhos. Ele conhece, Ele sabe que nós não temos condição de andar em cima das águas. Por isso é que Ele sempre estenderá a mão para nos salvar. E não nos deixará perecer no meio da tempestade, porque o nosso Deus é fiel. O Senhor é poderoso. E Ele voltou para o Pedro junto com o barco. E quando os dois pisaram no barco de novo, a tempestade cessou. Aí todos começaram a glorificar e falar: realmente esse é o Filho de Deus, o Cristo que havia de vir ao mundo. Você está entendendo o que o Senhor está falando ao nosso coração? Não confia nas suas próprias forças, porque o Senhor sabe que você não pode carregar esse peso sozinho. O Senhor conhece o seu limite, Ele conhece o seu interior, o seu coração, e Ele sabe que você é fraco, e Ele está falando: venha a mim. Porque se no meio do caminho você afundar, eu vou até você. Mas saia do lugar aonde você está e venha até a minha presença. Nunca abra mão, irmãos, de deixar algo para fazer pelo Senhor. Nunca deixe que o comodismo, aquele lugar que você acha que ali você está seguro, nunca deixe que isso impeça de você ir até o Senhor. Venha até a presença do Senhor, porque o Senhor sempre terá renovo para a sua alma e terá uma cura para você. Certamente você sairá da presença dele diferente. Diferente. Ninguém chega até na presença de Jesus e volta para casa do mesmo jeito. E quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Você crê? Pega a sua mão então, e dá glória a Deus. Amém? Terceiro ponto que o Senhor trouxe ao meu coração é que Jesus, irmãos, Ele era um homem igual a todos quando Ele veio à terra. Vamos ler Isaías 53, para nós termos uma noção de como era Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 2, a seguir, até o versículo 5. Vamos ler junto, que você vai ver que esse Jesus, ele não era diferente de nenhum dos homens, aparentemente. Isaías 53, a partir do 2 até o 5. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus,
e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ao olharmos para Jesus, e hoje você vai ver que não é diferente. O povo naquele tempo olhava para Jesus, não via diferença nenhuma nele entre os outros homens. Agora você imagina um homem que não tem aparência nenhuma, não tem diferença de nenhum outro homem, não tem beleza, que muitos até viravam o rosto e falavam, não, aí não pode vir nada. Aí você imagina um homem desses, que era desprezado pela sua aparência, não tinha aparência, não era bonito, como muitos filmes e desenhos fazem em Jesus de hoje. A Bíblia fala que o Senhor não tinha aparência. Esse homem falando, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele tempo, eu acho que muitos olhavam para a aparência de Jesus e falavam assim, mas não há nada de diferente nele para que nós fomos ter com ele. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas olham lá de fora para a igreja, que é o corpo de Cristo, para os crentes, e muitas das vezes nós damos uma palavra de consolo e eles falam, mas eu não vejo nada de diferente na igreja, eu não vejo nada de diferente. Por quê? Porque ainda não teve um contato, está olhando Jesus de longe. Estamos olhando Jesus de longe. Quando nós olhamos Jesus de longe, nós só enxergamos a aparência. Nós só vemos a igreja, o povo assim. Quando nós não temos contato com o Senhor, enquanto nós não temos contato com Ele, irmos até a presença dEle, nós nunca vamos conhecer realmente quem é Jesus. Paulo falou em Filipenses 2, 7, que ele se humilhou tomando a forma de homem e fez-se semelhante aos homens. Mas só que eu tenho para mim, dentro do meu coração, Jesus, ele é um homem que veio à terra que nunca teve um homem igual a ele e nunca terá outro igual. Ele não era igual a gente, ele era diferente. Jesus era um homem diferente. Ainda que ele se assemelhasse a nós, o seu exterior, ele não era. Ele é um homem incomparável, irmãos. E quem fala isso não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia. Certa vez, João 7 diz que alguns escribas e fariseus mandam uns guardas prenderem a Jesus. E eles vão até Jesus para prender ele. Aí Jesus começa a pregar e fala, eu sou a água viva. Todo aquele que beber de mim já nunca mais terá sede. E fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E os guardas que estão lá para prender, eu acho que chegaram todo animados para prender Jesus, deixaram já os negocinhos ali no canto. Falaram, tá interessante essa pregação desse homem aí. Ele não tem aparência, mas é diferente. Eu estou vendo o exterior dele, ele não tem diferença nenhuma entre nós, mas eu vou escutar. E eles começaram a escutar a pregação do Senhor Jesus. E de repente, a Bíblia fala que esses homens voltam até os fariseus e os escribas, e sem Jesus, que era para ter sido preso. Eles perguntam para ele, cadê o homem que era para ter sido preso? Aí eles falam assim, nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem falou. Aleluia. Aleluia. Jesus é o homem incomparável, irmãos. Aleluia. Nunca houve e nunca haverá homem nenhum igual a ele. Jesus não se compara a profeta, a nada. Nem Moisés, ninguém. Ele é o homem incomparável. Outra prova disso, vamos voltar para a mulher do fluxo de sangue. A lei dizia que se a mulher tocasse num homem qualquer, ele se tornaria impuro. Se ela tocasse num homem qualquer, em qualquer um de nós, que somos normais, o homem se tornaria impuro. A maior prova de que o Senhor Jesus não era igual a nós. Por fora parecia ser, mas ele não era. Era com que aquela mulher impura, aos olhos da lei, imunda, aos olhos do povo imundo, que não podia tocar em homem nenhum, ela vai até Jesus e toca na orla das suas vestes. E aquilo muda